Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Fala galera, Boleiros na Rede, com mais uma entrevista aqui no nosso canal. Falando do nosso canal, ó, curta, compartilha, deixe seu like, se inscreva, ativa o sininho, faz tudo que tem que fazer aqui também. Agora tem um negócio novo lá que você pode ingressar para, sei lá, um negócio que você tem que dar uma taxa. Isso aqui não precisa fazer por enquanto não, vai tudo de graça mesmo, os boleiros, que o importante pra gente é você estar gostando do conteúdo que a gente está passando aqui. E a gente tem um papo super bacana hoje, uma pessoa da lei, Carlos Henrique, uma pessoa que vai botar ordem nessa conversa aqui, Carlos. Mas vai botar ordem, muita ordem nessa conversa, vai esclarecer muita coisa pra gente. Prazer falando contigo, Renata, tudo de bom. O Carlos, que tem um monte de amigos chorão dos clubes adversários do time dele. Sim, então quero ver o pessoal gostar depois. Erasmo Romão. Vamos botar os pingos nos is hoje. Opa! Erasmo Romão, como é que você tá, cara? Boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal. Hoje o jogo é limpo, né? Porque não pode catucar o atacante por trás, não, que a arbitragem hoje é rigorosa. É vermelho. Renata Ruel, muito prazer estar contigo aqui com a gente nesse bate-papo com os Boleiros da Rede. Muito bem estar contigo, fique à vontade, a casa é sua. Prazer é meu. Olá pessoal que está acompanhando aí os Boleiros na Rede. É uma honra, eu agradeço o convite desde já, fico muito feliz em poder participar do programa e contar um pouquinho sobre arbitragem, sobre a minha história, sobre como é ser árbitro no campo, como é ser comentarista. E cuidado, que a gente pode ter cartão amarelo vermelho hoje, hein? Renata, falando nisso, eu quero saber como é que começou essa questão de você querer botar ordem na casa. Na escola era assim? A Renata era aquela que sossegava também os coleguinhas? Ou a Renata que botava fogo? E como é que era a Renata criança e por que escolheu a arbitragem, Renata? Então, eu sempre fui, né? Minha mãe brinca que eu vim ao mundo a passeio, que eu sou do signo de Sagitário. Então, que eu gosto de me divertir, de ser feliz. E assim, a família da minha mãe, principalmente, sempre gostou muito de futebol. Minha avó assistia futebol, meus tios, todos, né? Meu irmão, meus primos. E eu peguei aquela paixão pelo futebol, que na escola fazia educação física, eram turmas separadas, né? A turma das meninas e a turma dos meninos. Mas as meninas jogavam queimada, jogavam vôlei, e eu queria jogar futebol. Então eu ia na outra quadra jogar futebol com os meninos, era isso que eu fazia. E veio essa paixão pelo futebol, mas eu não queria ser jogadora. Quando chegou ali, quando eu tinha uns 14 anos, eu falei assim, quero fazer o curso de arbitragem. E aí eu brinco, que é assim, minha mãe é palmeirense, o meu pai é corintiano, o meu irmão é São Paulino e o meu padrinho é santista. Então eu tinha que virar árbitra, tinha que ser o meio campo ali, vamos falar assim, a mediar situações, sabe? Então, mas assim, essa paixão veio pelo futebol mesmo, né? Eu falo que todo mundo que trabalha com futebol tem uma paixão. Não adianta negar isso. Só que eu não queria jogar bola. Eu falei assim, vou tentar ser árbitro. Mas eu ligava na Federação Paulista e o curso você só podia fazer com 18 anos e segundo grau completo, né? O ensino médio completo. Então eu tive que esperar. Só que quando eu me formei no ensino médio, minha mãe falou assim, não, primeiro você vai fazer faculdade. Depois, se você terminar a faculdade e quiser fazer o curso, sem problema. Fiz a faculdade, minha faculdade demorou um pouquinho mais ainda, porque eu fiz intercâmbio 1 ano, não eram 4 anos, eram 5 anos de administração. E aí acabou a faculdade, a primeira coisa que eu fui fazer, o curso de arbitragem.
eu vou passar para os colegas perguntarem, mas olha só, e a Renata jogadora? Nunca não se arrisca, não? Como é que é a Renata jogadora? É camisa 10, é zagueirona, é o 9? Eu acho que seria aquela volante ali que ia descer a lenha em todo mundo, viu? Tá mais ali, vou parar aqui no meio campo, porque se eu for pra zaga, arrisca de alguém passar por mim, mas no meio campo ainda dá pra dar a última sarrafada ali, viu? Ih, então ia ser expulso? Fácil. Sem maldade. É aquela coisa de ruim, sabe? Que você perde o tempo da bola e acerta, mas não com maldade. Vai lá, Carlos, qual é a pergunta aí? Pô, rapaz, eu tenho uma lista de perguntas. Ih, rapaz. Eu não sei quanto tempo vai durar o nosso bate-papo, mas vai durar umas 4 horas. Então a gente fazer essas perguntas, né? Renata, primeiramente, obrigado pela tua presença. É um prazer falar contigo. A gente que acompanha o seu trabalho na ESPN, né? Tem um prazer agora de, não é pessoalmente, mas é quase pessoalmente, né? Bater um papo, tirar as nossas dúvidas. Você falou que desde criança, desde 14 anos, você tinha vontade de ser árbitro de futebol. E aí, qual é a sua referência na arbitragem de futebol? Qual o árbitro que você via assim, poxa, eu quero apitar igual essa pessoa aqui? Olha, é até engraçado a gente falar, né? Porque eu queria ser árbitra, mas eu não conhecia nenhum árbitro, eu não sabia como funcionava a arbitragem. E assim, eu literalmente me aventurei no mundo desconhecido. Então, tinha mais contato assim com o futebol, mas nada com a arbitragem. Eu lembro que eu fui num casamento da minha prima, que mora no interior de São Paulo, e o padrinho de casamento dela, que eu conheci no dia do casamento, tinha acabado de fazer a inscrição para o curso de arbitragem e estava começando. E aí o Rodrigo Guarizo, que é hoje, por exemplo, o principal árbitro do VAR no Brasil, né? Ganhou prêmio ano passado como o melhor árbitro do VAR. E ele estava começando, ele falou assim, eu gosto. Só que foi a única pessoa que eu conversei quando eu pensava em fazer a inscrição, só que a minha vontade já tinha começado muito antes também de ser árbitro. E aí eu ingressei no mundo totalmente desconhecido. E quando eu comecei no curso da federação, que aí eu fui conhecer o Sindicato dos Árbitros, que eu fui fazer a inscrição e comecei a atuar no futebol amador, olhava os árbitros assim, mas não tinha ninguém até então que eu me inspirasse. Quando eu ingressei mesmo, eu vi muito Ednilson Corona, né, que foi assistente da Copa do Mundo. Eu vi Vicente Romano Neto, que não foi árbitro do FIFA, mas era um cara com uma frieza, uma concentração dentro do campo. E, além disso, fora do campo, porque era estudioso demais, dominava as regras do jogo, que me ajudou bastante. E eu acho que de árbitro, assim, na época que eu entrei, era Paulo César de Oliveira e Luiz Seneme, né? Wilson Luiz Seneme. Foram árbitros que me inspiravam muito. Eu tenho comigo que é assim, para pessoa, eu ter a pessoa como ídolo, a pessoa tem que ser craque dentro e fora do campo, né? Eu dou o exemplo que para mim o Neymar é um craque, ele não é ídolo, porque as atitudes dele no campo são sensacionais, ele é um craque de bola, só que para mim ele não é um craque fora do campo, então para mim ele não vai ser ídolo. E eu tinha como ídolo, e tenho até hoje, essas pessoas que eu vejo dentro do âmbito profissional e fora do âmbito profissional serem craques, serem pessoas sensacionais, é o conjunto, né, para se tornar ídolos. Então eu via muito isso, sabe, as pessoas do bem, pessoas que buscavam fazer o melhor dentro e fora do campo, e por isso que eu citei essas pessoas aí que eu falei agora. Por isso que o ídolo do Carlos Henrique é o Zico, né? Uma pessoa dentro e fora de campo, foi sensacional. Vai lá, Iraque. Rapaz, com certeza. Eu tenho outra lista aqui imensa. Se não bater com a do Carlos, o programa vai ter 6 horas. Renato, coitada, Renato, só uma pergunta. Renato, você tá de folga hoje, Renato?
Olha, eu ia ter uma reunião às 4h30, cancelou, e outra às 7, mas acho que até às 7 a prorrogação rola. Então tá tranquilo. Tá liberado. Tá tranquilo. O Renata, vamos lá, para as partes difíceis, né? Você ingressou uma mulher ingressa na arbitragem. Cara, eu não vou nem perguntar pelo fato de ser mulher, eu quero saber o seguinte, o início da arbitragem é muito complicado, você apitar em campeonato amador, em série, né, em série de acesso. Me conta como você vivenciou isso, fala para as pessoas que estão querendo ingressar como é difícil, mas também como é prazeroso, né? Eu acho que você falou tudo, é difícil, mas é prazeroso, porque a arbitragem tem o lado bom e o lado ruim, né? Como tudo, nada é 100%, nada é fácil. Então, assim, quem cai de paraquedas na arbitragem desiste. Quem inicia achando que vai começar fazendo jogos na arena dos times grandes, esquece. Porque você vai justamente ralar. E você vai ralar no amadorzão. Você vai ralar. E pra mim é a melhor escola, tá? Pra mim, o árbitro raiz, ele tem que fazer o amador. Aquele que vai direto para a federação e só quer fazer os jogos da federação, onde a estrutura é totalmente diferente, pode até chegar, mas vai ralar muito mais. Por quê? Porque vai ter mais dificuldade para entender o jogo, o feeling do jogo, vai ter mais dificuldade para trabalhar sob pressão. E o amador te ensina muito isso, né? A várzea, quando eu falo várzea não é menosprezando, é o futebol de várzea mesmo, que a gente conhece, para mim é a melhor escola. Porque lá você não tem segurança, muitas vezes o regulamento da competição não te dá segurança para trabalhar, mas você tem que ir lá e tem que trabalhar correndo o risco de apanhar, de um monte de coisa. Então, eu falo que essa arbitragem no amador me ajudou demais. E eu vi muita gente, sim, ingressando na arbitragem e achando que ia para os grandes palcos, e a realidade é que pouquíssimos árbitros chegam nos grandes jogos, né? O futebol, quando a gente fala de futebol, Série A de brasileiro, paulistão, se for 5% da realidade do futebol, é muito. O futebol não é isso. O futebol é quando você vai para o interior e você vê que os times estão lá jogando e o vestiário não tem água. E às vezes o jogador foi lá, cada um com seu carro, porque não tem ônibus. Não tem, às vezes, o almoço para depois jogar. Então, essa é a realidade do futebol. E da arbitragem não é diferente. 5%, e olha lá, vai chegar na elite. Os outros, infelizmente, vão ficar pelo caminho. É possível chegar? Sem dúvida que é. E eu falo que isso é mais gostoso. Quando você faz com prazer, não tem preço. Não tem preço. A arbitragem te proporciona momentos ímpares, né? Únicos. Para quem ama futebol, sabe? E eu vou citar aqui, por exemplo, um jogo feminino. Em 2009, no Pacaembu, uma final de torneio internacional, Brasil e México, onde o Brasil tinha Marta, Cristiane, entre outras atletas maravilhosas, e um Pacaembu lotado, assistindo futebol feminino. Aquilo te arrepia. Então eu acho que isso compensa. Tem as dificuldades sim, mas isso compensa. E eu ralei muito, né? Eu uso muito a música. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Né? Percorri milhas e milhas. Não sei cantar não. Mas eu percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei, né? Então é assim, eu ralei muito. Era jogo de segunda a segunda. Minha família não me via. Se queria fugir de mim, vinha para minha casa, né? Porque era jogo no amador, era jogo de federação, era jogo o tempo inteiro. E quando eu não estava bandeirando, eu estava assistindo o jogo. Era muito importante para mim ir ao estádio, porque a TV não te dá uma visão geral, né, do trabalho da equipe de arbitragem. Então eu ia muito aos estádios, em qualquer jogo, não tinha escolha de jogo, não. O jogo que tinha, eu estava indo lá assistir para ver como a equipe de arbitragem atuava. Então, assim, não é fácil, realmente não é fácil, mas se você realmente gosta, para mim, você vai passando os obstáculos de uma forma muito mais fácil, mais tranquila. Eles existem como na vida, né?
Mas realmente tem essa diferença gigante de quando você começa, que a caminhada, pelo menos a minha, não foi. Né? A minha eu tive que ralar bastante. Passar pro Carlos, porque eu tenho uma lista aqui no final que já faz parte daquele quadro. Então vou deixar o Carlos e o Erasmo baterem papo à vontade. Vai lá, Carlos. A nossa lista hoje tá longa. Tá longa. É interessante isso que você tá falando, porque eu vejo assim, eu não vou te dizer que eu nunca tive raiva de árbitro, óbvio que já tive, né? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Até árbitro, viu? Mas eu entendo, olhando o futebol assim de uma maneira mais ampla, que o árbitro de futebol ele é muito prejudicado de uma maneira geral, tanto pelos jogadores, tanto pelos clubes, pelas federações, pela imprensa, porque a gente só lembra do árbitro quando ele prejudica o nosso time, mas não sabe das dificuldades que um árbitro de futebol passa, né? Você está relatando algumas delas aqui. Outras deve ser a falta de profissionalização desses árbitros, né? Porque boa parte deles, ou talvez a totalidade, eles tenham que ter uma outra atividade para poder sobreviver, né? Como você vê a profissionalização dos árbitros e se isso realmente é a solução para a melhora na qualidade da arbitragem no Brasil? Eu gosto de falar, quando me perguntam da profissionalização, a maioria não sabe que existe uma lei aprovada em 10 de outubro de 2013, até então era a presidenta Dilma, que profissionaliza, que regulamenta a profissão de árbitro de futebol. Então não são de todos os árbitros, é específica para o árbitro de futebol. Ela existe desde 2013, nós já vamos aí para 7 anos. Só que ela está lá e ninguém a colocou em prática. A gente não vê interesse de nenhum órgão de realmente mudar essa questão da profissionalização. Claro que profissionalização não é simplesmente uma carteira assinada, são atitudes, né, em relação aos árbitros. A gente vê, cada ano que passa, uma exigência maior em relação aos árbitros, a exigência é gigante, cada vez mais exigência física, teórica, mental mesmo, social. O árbitro é cobrado demais, mas a gente vê muito, para mim, na minha visão, um retorno cada vez menor. Tá? Hoje, o árbitro de elite, que são pouquíssimos, conseguem viver de arbitragem. Os outros não conseguem. Os outros, eles precisam ter 2 trabalhos. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Uma vez, hoje, esse árbitro, não vou nem citar o nome, mas hoje esse árbitro é FIFA, entrou no quadro esse ano. E eu lembro uma vez a gente fazendo um jogo durante a semana à tarde, o jogo era transmitido. Ele entrou no campo morrendo de medo que alguém da empresa visse que ele estava lá, porque ele falou que ele ia sair para visitar um cliente e estava fazendo um jogo de TV. Você acha que a cabeça dele estava 100% no jogo para acertar realmente aquilo? Eu tenho um outro colega que também foi escalado e aí saiu do trabalho mais cedo e aí foi ao dentista, do dentista foi para o jogo. Aí o jogo era depois do horário do trabalho, mas viram ele na TV, era um jogo de Copa São Paulo. E o que aconteceu? Falaram que ele não foi ao dentista, que ele saiu mais cedo para ir para o jogo, ele foi demitido. Então fica muito difícil para o árbitro realmente conciliar a arbitragem com o emprego, mas ele não consegue viver só da arbitragem, principalmente nas categorias baixas. Quando a gente fala hoje de um árbitro FIFA, ótimo, ele tem jogos garantidos e a taxa dele é muito superior, então ele ganha bem por mês. Só que ainda tem um porém, ele ganha por jogo. Se ele lesionar e a lesão dele demorar 6 meses para recuperar, ele não vai ganhar. Se ele reprovar num teste físico, numa prova teórica, ele está fora. E isso qualquer árbitro. Então, eu acho que a gente tem que mudar aí a visão, sim, de tratar a arbitragem. Como fazer é um grande desafio, porque você pega São Paulo, o estado é enorme, você tem árbitros do estado inteiro. Você pega a CBF, são árbitros do Brasil inteiro. Mas mudar uma norma, de repente a CBF fazer um quadro dela, esquecendo federações, todos morarem
na mesma cidade, que seja o Rio de Janeiro, e realmente você colocar o árbitro para treinar com acompanhamento, porque o árbitro, ele tem o treino dele é por conta dele, a nutrição é por conta dele, se ele lesiona é por conta dele. Então a gente tem que mudar algumas coisas assim. Zerar erro, a gente nunca vai zerar, porque o árbitro é ser humano e isso vai acontecer. Mas que a gente pode melhorar a qualidade dos nossos árbitros, a gente pode. Você pega um quadro da CBF hoje, você tem 600 árbitros. A gente não pode ter num quadro de 600 árbitros só um Rafael Claus, que hoje para mim é o melhor árbitro do Brasil. Para mim todos teriam que estar no mesmo nível de Rafael Claus. Aí você põe ali o Daronco, você põe o Wilton, você põe o Flávio Souza, mesmo o Tito, você tem aí. Vamos dizer que eu vou falar que você tem 10 árbitros hoje no Brasil que dá para você colocar num nível alto. Maravilha, é pouco ainda. A gente tem que ter muito mais. E aí eu já acho que o processo todo está errado, desde a escola de arbitragem. Desde a escola de arbitragem a gente tem que mudar todo um processo para a gente melhorar a qualidade dos nossos árbitros, porque a gente está com um quadro de árbitros com idade muito elevada e a gente não está conseguindo revelar árbitros. Alguma coisa está errada. Erasmo, vai lá. E, interessante, antes de Erasmo falar, eu vi eu tô assistindo, né, o campeonato alemão aí na ESPN e tudo, e eu vi o árbitro que apitou Bayern e Borussia, se eu não me engano, ele tinha 25 anos, era isso? Falaram que ele é um árbitro jovem. Era um árbitro jovem. É? Aí você vê a diferença, né? Aí você vê a diferença, né? Que você falou da idade avançada no Brasil, né? E você vê na Europa, num clássico importantíssimo, o clássico mais importante desse ano, vamos dizer assim, foi e o árbitro jovem. Agora eu não me recordo exato da idade. Vai lá, Erasmo, que o nosso tempo está quase acabando aqui. O Renato... o Zoom não é educado, ele fecha na nossa cara sem pedir licença. Verdade. Renata, olha só, essa questão da profissionalização da arbitragem, né, é complicada, muito complicada, muito triste mesmo. Eu estava vendo uma entrevista, lendo alguma coisa, que os árbitros passou a ter propaganda na camisa, né? Mas só que esse valor não vai para a Associação dos Árbitros, nada semelhante, vai para a CBF, não é isso? E o patrocínio na camisa dos árbitros não vai para os árbitros, né? Esse é um fator, para mim, gravíssimo. Eu usei patrocínio na camisa quase que a vida toda e eu nunca recebi nada em relação a isso, nenhuma verba. As federações, a confederação, as instituições, elas vendem o patrocínio na camisa do árbitro, mas o árbitro não recebe nada disso. Esse é um fator até que muitos árbitros estavam questionando agora durante a pandemia, que estão sem trabalhar e as federações, as instituições não querem, a maioria, ajudar, né? Dar uma ajuda de custo. E aí questionaram, por que então não dão dinheiro do patrocínio na camisa? E isso eu já vi até que tem casos na justiça, né? Em relação a isso, tem árbitros que entraram na justiça para poder ter esse direito do ganho do patrocínio, que realmente para mim é um absurdo. Que é uma comissão que fosse, entendeu? Ou um vale para você se condicionar, um vale para você estudar. Por exemplo, eu estava vendo o teu currículo, você é MBA na gestão de esporte, não é isso? Gente, tem que tirar do próprio bolso, né? É claro que você se qualifica profissionalmente, mas você está ligado a uma federação, uma confederação, não recebe nenhum apoio para você, nenhum estímulo para você melhorar na profissão, né? Isso é muito triste, né? Muito... Exatamente. Né? É o seguinte, eu vou passar para o Carlos. Fez muito bem falar isso, é isso mesmo. Dá esse apoio também, né? Importante a gente divulgar isso. Passar para o Carlos fazer a pergunta, mas é o seguinte, só passar o currículo aqui, Heraldo, que você falou. Isso, o currículo que ela mesmo postou, hein? Se faltar alguma coisa, você me completa aí. Dela. Comentarista da ESPN, árbitra de futebol, colunista, lei em campo, MBA em gestão do esporte, administração na PUC, pós em finanças, pedagogia. Caramba, até cansei agora, Renato. Faltando mais alguma coisa? E na sexta-feira eu começo a minha pós-graduação em jornalismo esportivo, que eu tenho que até agradecer a Unileia, que a Unileia, a faculdade, me deu o curso e eu começo na sexta-feira. Estudar para mim é fundamental.
Que bacana. Legal. As meninas aqui estão se manifestando. A Marta, nossa amiga, fala: Renata, já ouviu o juiz ladrão da torcida? É claro, né? Isso é de lei, né? Muito! Vivian Moreira, muita cobrança e pouco reconhecimento, né? Lamentando a questão do ser árbitro no Brasil, né? A Vivian está fazendo curso agora na Federação Paulista, ela já atua no amador, então ela sabe como é essa vida. Um abraço, meninas. Mas eu falo que tudo vale a pena. Nada é fácil e tudo vale a pena, porque você vive momentos maravilhosos, únicos, né? E isso não tem preço. Fala, Carla. Temos? Vamos lá. Vamos entrar naquele assunto que foi talvez a maior polêmica da arbitragem em 2019, né? O famoso VAR. Eu, particularmente, Renata, eu sou totalmente favorável ao VAR. Eu acho que o VAR até demorou a chegar, porque algo que me incomodava é o árbitro ser o único que não tinha o direito de verificar o seu erro para poder voltar atrás de um erro. Todo mundo fazia isso, todo mundo julgava o árbitro pelas imagens e o único que não via a imagem era o árbitro. Então eu acho que o VAR veio ajudar. Obviamente que ele precisa de ajustes, né? E isso vai acontecer ao longo do tempo e acho que vai melhorar. Qual é a sua opinião sobre o VAR? Você é contra ou a favor? Eu sou muito a favor do VAR, né? Eu vejo que nem você. Esses dias eu recebi até uma matéria muito interessante, que a gente vê que, por exemplo, o VAR no atletismo, né? A tecnologia no atletismo começou lá em 1900 e pouquinho. Aí você tem a tecnologia em várias modalidades esportivas já há anos. E o futebol demorou muito para ter essa tecnologia. Eu falo que o mundo está evoluindo, né? A tecnologia, cada dia é uma inovação nova que fica até difícil da gente acompanhar. Mas a gente tem que acompanhar essa evolução. E o fato é, se o futebol quer acompanhar, ele precisa introduzir a tecnologia. Então, para mim, também demorou esse fator. Sem dúvida que o VAR é novo, está todo mundo ainda se adaptando, né? É jogador, é torcedor, os jornalistas, a torcida, os árbitros, todos estão se adaptando ainda, e eu acho que conforme o tempo vai passando, assim como as regras do jogo, você vai fazendo modificações para adaptar de uma forma que você possa otimizar o seu uso de uma forma que chegue aí à excelência, né? Da melhor forma possível. E aí a gente tem a questão que eu acho que justamente essa época de adaptação, ela tem que sofrer algumas mudanças. Eu vejo, por exemplo, até escrevi uma matéria logo no começo do VAR, a questão do perfil. Tem árbitros que se dão muito bem no campo, mas que na hora que eles pegam um videoteste, um lance ou estão no VAR, eles não conseguem ir bem. E tem árbitros que vão muito melhor no vídeo, no VAR, do que em campo. Então, de repente, você vai ter perfis diferentes e pode estar criando uma nova função, né, na arbitragem, onde você não vai ter um cara que passou no campo, você vai ter um cara que vai direto do VAR. Lógico que ele tem que ter a sensibilidade. Porque ele tem que ter a sensibilidade do árbitro em campo, mas tudo isso é treinável. Mas eu observo isso. Eu tenho amigos que falam, eu não quero trabalhar no VAR. E eu tenho amigos que falaram, eu não quero mais atuar no campo de jogo, eu só quero atuar no VAR. Então a gente tem tem que se dar bem nos dois. Então acho que é importante a gente ter essa realidade, os dirigentes terem essa noção, e aí entra uma adaptação. O VAR é uma excelente ferramenta, mas é aqueles exemplos que as pessoas usam. Não adianta você ter uma Ferrari e não ter um piloto que saiba dirigir. Então a gente precisa trabalhar, você precisa adaptar os árbitros para essa ferramenta, e aí para mim entra uma questão que não é nem realmente em relação ao VAR. Para mim é aquilo que a gente já até falou um pouquinho antes, da qualidade dos árbitros, né, das diretrizes. Eu brinco, respeito muito o Arnaldo, admiro muito, mas que a regra não tem nada de clara. Absolutamente nada de clara. Concordo com ela cabe. Nossa, ela cabe interpretações até dizer chega, né? Muitas interpretações.
E aí, quanto mais você abre esse leque de interpretações, e eu vou dar o exemplo de mão, para mim, antigamente, se assistia futebol, era claro que era mão. Se o cara fez assim, era mão. Todo mundo viu que ele teve a intenção de pôr a mão na bola. Só que se o cara tava assim, batesse na mão dele, não era mão, seguia o jogo. Aí eles vão tentando melhorar e deixar mais claro e vão piorando. Hoje, cada um interpreta a mão de um jeito. E aí, isso vai dar problema. Você não tem diretrizes claras. A regra não te deixa nada tão claro em lances interpretativos, onde a própria regra diz, na regra 5, que é o árbitro, segundo a opinião do árbitro. Se é segundo a opinião do árbitro, a opinião dele é diferente da minha e da sua, e isso pode acontecer. Cabe interpretações. Enquanto a gente não conseguir detalhar melhor a regra, os instrutores passarem as diretrizes mais claras e mais uniformes, o que vai acontecer? Cada um vai ter uma interpretação. E aí vai no campo ver uma coisa, vai no VAR ver outra coisa, e a gente não vai encaixar muitas situações. Então, para mim, o problema não é o VAR de jeito nenhum. Para mim, é quem manipula a ferramenta, para mim, é a regra do jogo que ainda não é tão clara, e aí isso dificulta muitas vezes a interpretação de quem está em campo, quem está no VAR. Mas que o VAR é uma tecnologia sensacional, não tenho dúvida. Pegar o gancho. Fala galera, curtiu a primeira parte do bate-papo com a Renata Ruel? Tem muita coisa bacana ainda pra gente trocar ideia, é uma pessoa super simpática e nos explicou muito sobre as regras de futebol. As regras ali da arbitragem, histórias da vida dela. Espero que você tenha curtido e aproveita, deixe seu like também, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Valeu, um abraço!